A reapresentação no Internacional no CT do Parque Gigante é marcada por trabalhos especiais em 3 jogadores: Gabriel Mercado, Lucas Alário e Ener Valencia. Sérgio Rocher, mais uma vez, não treina com o grupo e fica de dúvida para o Clássico Grenal do próximo domingo. Afinal, escalar Antony ou Rocher sem ritmo. Mas o Vasco, de olho em Depena e muito próximo de ter o meia colorado. E lá na Alemanha, uma frase da direção do Werder Bremen aponta dificuldades na relação com Rafael Borré. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações que estão rolando lá no CT do Parque Gigante, também no Beira-Rio, os corredores ali da Padre Cacique. Então vamos entender juntos, agora aqui nesse conteúdo, tudo que está acontecendo no nosso time, beleza? Fica até o final do vídeo, te inscreve no canal, não te esquece de deixar o like que ajuda pra caramba também o meu trabalho, compartilha pro maior número de pessoas possível e lembra sempre que a KTO tá te esperando para tu te divertir. KTO.com é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos e sempre prezando pela responsabilidade, né? Brinca lá e te diverte com responsabilidade, beleza? Vamos lá, gente, vamos falar rapidinho sobre o treino da manhã do Internacional, reapresentação após a vitória sobre o Novo Hamburgo, né, de 3-1, reapresentação e também daqui a pouquinho, por volta do meio-dia, também o anúncio, a apresentação, né, de Bruno Gomes e de Wesley, os 2 reforços do Internacional agora para o restante da temporada. Algumas movimentações interessantes, tá, do grupo do Inter, como por exemplo, Gabriel Mercado, Lucas Alário e Ener Valencia fazendo trabalhos específicos dentro do vestiário, não foram ao gramado suplementar, ficaram com algumas questões inclusive de fisiologia, alguma, de repente, fisioterapia também, um trabalho mais muscular dentro da academia, né, do vestiário colorado, tá? Outro que não treinou foi o Rocher. E aí aqui a gente abre o grande debate, porque é o seguinte, a informação que se tem é que o Rocher vai ser testado semanalmente, ao longo, né, de toda a semana, para saber se volta ou não no Clássico Grenal. Muito por conta, né, óbvio, de que tá há muito tempo parado e quer jogar, né? Vai querer jogar um Clássico Grenal, não joga desde 7 de dezembro, a última rodada do Campeonato Brasileiro, vale destacar, quando voltou ficou um tempo treinando e logo já ficou também alijado, né, de jogos e de treinamentos mais fortes, principalmente se a gente for olhar, isso foi faltando uma semana para a estreia do Campeonato Gaúcho. E aí o Inter disse, ele vai ser reavaliado semanalmente. E aí ficou descoberto, né, isso tinha muito zoom de que ele ainda teria o problema na costela. E aí sim, depois o Inter foi lá e divulgou que a fissura na costela ainda não tinha sarado. Então, desde o início da temporada não jogou. E aí o grande debate é, vale Antony, que tem ritmo de jogo, mesmo com poucos jogos como profissional, com poucos jogos no currículo, ser o goleiro titular do Internacional ou coloca-se o Rocher descontado, porque se sabe que ele ainda não está a 100%, porque senão ele estaria treinando com os demais companheiros, tá? Para então jogar o Clássico Grenal. No último, ele jogou com dores e teve o 3-2, né? O Rocher tomou gols que não tomaria. Aquela falta do Soares, o outro gol que o Grêmio fez. Enfim, é um debate que vai ser, ao longo da semana, né, esclarecido a partir não só dos treinamentos, mas também das questões que a gente vai ouvir em off lá no Beira-Rio, beleza? O Depena. O Depena é o seguinte, se a gente lembrar, o Inter atravessou meio que a negociação do Depena com o Vasco, na época lá no Dínamo, lembra? Ele estava saindo do Dínamo lá em Kiev, na Ucrânia, estava vindo para o Brasil para jogar no Vasco. E aí o Cacique Medina, que era amigo dele, já tinha jogado com ele e tal, chegou e disse, não, vem para o Inter aqui, que eu te quero aqui. E aí o Inter acabou então contratando o jogador. Isso, se eu não me engano, 2021 ou 22, porque 2022 ele renova o contrato dele. O Depena renova o contrato dele
até 2024. Então o Inter tem um vínculo com o Depena até dezembro de 2024. Por que eu estou contando isso? Porque agora o Vasco vai, entre hoje e amanhã, pelo menos a informação era que a 777 viria conversar com ele hoje, tá? Não a Porto Alegre, acredito, né? Deve ser uma ligação, alguma coisa assim, para saber a realidade dele aqui no Internacional. Porque, como eu falei, até dezembro de 2024 ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Então, sairia de graça. O Inter não quer isso. O Inter quer fazer como o Pedro Henrique, por exemplo, ganhar um dinheiro qualquer, mesmo que seja pequeno, mas num montante, juntando tudo, né? Junta Pedro Henrique, junta Depena, tu consegue uns milhõezinhos no cofre. Então, assim, hoje, no momento, o Kudê gosta muito do Depena, porque o Depena se sacrificou pelo grupo agora, por exemplo, para jogar de lateral esquerdo. O Depena, quando precisa, joga fora da posição dele, que é meia esquerda, né? Que é o vão onde o Wanderson tá ali, ele não vai ter chance. Então ele já jogou na do Maurício pela direita, ele já jogou de lateral esquerdo, quando o René não pode estar, e o Tawolara estava acima do peso, estava lá em Alvorada treinando. Então é um cara bem quisto pelo grupo e é um cara que, teoricamente, também o Kudê tem uma certa consideração, né, por tudo que fez em termos de sacrifício, como eu falei. A grande questão está no Depena. Ele dificilmente vai ser usado pelo técnico Eduardo Kudê, senão no time reserva ou senão para algum quebra-galho. Então ele também vai ter que entender o contexto dele aqui e saber o que ele vai querer para a carreira agora ainda em 2024. Com o grupo titular, ele praticamente não entrou. Só pode olhar, por exemplo, os últimos 2 jogos, né? Do Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo. Então, já fica aquela questão, ó, eu gosto de Porto Alegre, eu gosto do grupo, eu sou benquisto aqui no Beira-Rio, mas eu quero jogar e eu quero alguma coisa nova para minha carreira, vou pro Vasco. Então, já é uma questão também para ficar de olho ao longo dessa semana, tá? E agora eu quero falar com você sobre o Borré, porque assim, tenho falado várias vezes aqui, né? A gente já trouxe a informação também no Vozes do Gigante. E isso é importante, porque o Borré, ele vai ter uma reunião, né, agora no final de fevereiro, para ter uma liberação antecipada, ou não, por parte do Werder Bremen, e aí ele poder vir para o Brasil para jogar e para principalmente estar apto às competições, né, do primeiro semestre. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, vindo até o dia 3 de março, tá tudo ok. A grande questão é a seguinte, tem uma fala no Bild, que me chamou a atenção, né? Estava dando uma lida nos jornais alemães e o Clemens Fritz, ele fala de uma situação que aconteceu nesse final de semana, na verdade na sexta-feira no jogo contra o Colônia, que o Werder Bremen venceu, tá? O Borré estava para entrar, para substituir um jogador que também vinha de uma lesão e tal, e aí não se sabia se ele ia aguentar o tempo todo, o técnico, o Ole Werner ia colocar ele. Do nada, o jogador chega e diz assim, não, eu tô bem, me deixa aqui, tá? E aí o Werner chegou e disse o seguinte, então volta pro banco, o Borré. E isso não agradou o colombiano, né? É óbvio, né? Porque ficar no banco de reservas, não ser titular, entrar com 5 minutos de jogo, entrar no meio do segundo tempo, até tudo bem, né? Mas essa questão, assim, de estar ali pronto, tem até uma foto, tá aí a foto, ó, dele pronto para entrar e ele acaba, então, se desistindo da substituição e ele volta para o banco, faz um papelão, né, teoricamente, entre os jogadores, né? E aí isso o Borré não quis. E aí o Borré chegou então e perguntou para a direção, pô, vocês vão ficar fazendo isso aí comigo? Daí não dá, né? Tanto que a frase do Clemens Fritz diz o seguinte, as últimas semanas não foram fáceis para ele, que é a questão de jogar, é a questão de não ser titular, é a questão de treinar sempre no time de baixo, ou então, basicamente, como coringa dentro dos treinamentos do Werder Bremen. Eu já falei sobre isso aqui, porque eu acompanho os especializados em Werder Bremen na Alemanha. Então, complica também a situação dele em termos não só de carreira, mas em termos de relação, né? Começa a ficar um clima bem ruim. Eu já falei também no conteúdo de ontem, dá uma olhada aqui em cima, que a própria esposa dele, né, já está se lixando pro Werder Bremen. Ela é jornalista esportiva, inclusive colocou lá, por exemplo, essa semana, partidas da semana, né? Os partidaços da semana. Botou lá as Champions League, botou jogos importantes e botou, por exemplo, o Grenal. E não colocou o jogo do Werder Bremen, que vai jogar agora no sábado, por exemplo, contra o Mainz, se eu não me engano, tá? Não me falha a memória, mas joga agora sábado à tarde
Não, é Dams alguma coisa, cara. Você esquece, né? Óbvio que eu não vou falar o nome em alemão, tá? Mas essa é a grande questão. Então a relação não tá muito boa lá e por isso também o Internacional tem grande otimismo em ter o jogador aqui. Valeu? Se tu chegou mais uma vez até aqui, meu parceiro, te agradeço, tá? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado. Tá confiante que vai vir o Rafael Borré? Então escreve nos comentários aí, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Forte abraço. Tchau.